Salve, salve, senhoras e senhores. Estamos iniciando mais um podcast Esportes Fora da Caixa, entrando em campo. Eu, Pepe Júnior, aqui ao meu lado esquerdo, Marcelo Matar. Peru, nós temos hoje um convidado fora da caixa. Esse cara tem história, hein, Pepe? Um grande conteúdo, uma grande história. Luciano Luiz, meu grande amigo, prazer enorme recebê-lo em nosso programa. Tê-lo em nosso programa, obrigado por ter aceito o nosso convite. Sinta-se em casa, meu amigo. Eu tô me sentindo em casa e fora da caixa. Ainda bem, né? Não tô dentro da caixa. Mas, gente, obrigado mesmo pelo convite. Parabéns aí pelo espaço, pelo local. Prazer estar aqui com a gente. E falar de futebol, falar da vida, falar com os amigos, sempre é bom demais. E tô aqui pra gente resenhar um pouquinho, contar um pouquinho das histórias desse campão da vida aí do futebol. Esse futebol, né? Você ama tanto, né? Cara, é muito bom, né? Porque o futebol é um negócio que faz a gente unir família. Você vê, é a única modalidade que na Copa do Mundo todo mundo para. Quantas pessoas você conhece que falam assim, eu não gosto de futebol, mas eu só gosto de Copa. Copa é o quê, meu amigo? Copa é futebol. Agora já tá falando que o Brasil só começa depois da Copa. Já. Esse ano vai ser difícil. Esse ano. Agora vem carnaval. Se você tinha algum compromisso, marca pra 2027. Esse ano acabou. Esse ano vem carnaval, né? Não, olha, deu dia 1º, acabou o ano. Essa Copa é mais demorada, né? Porque ainda tem esse problema. Não, esse ano, os números de esse time, ano... Carnaval, Páscoa. Eu marquei compromisso sério mesmo, eu marquei para 2027. Ô, Pepe, mas nós estamos falando de um cara que tem história. Quantas Copas do Mundo? Eu tive o prazer de acompanhar 5 Copas, cara. 5 Copas trabalhando. Na verdade, 6 Copas, né, com 2002, porque eu fiz as eliminatórias de 2002, foi muito legal. Uma experiência também fantástica, mas aí na hora que chegou da cereja do bolo, eu tinha feito as eliminatórias, aí falaram assim, não, a Copa não, fica tranquilo, fica sossegado. Eu falei, que legal. 5 Copas do Mundo, fala um pouquinho, qual foi a primeira? Cara, a primeira foi na Alemanha, foi, assim... Cada uma tem uma história. A relação de Copa, né, 2001... Eu ali começando, tinha começado em 2000, tal, fazer mais coisas e tal. Em 2001, eu ganhei uma oportunidade na American Sat. Eles tinham fechado um contrato com um patrocinador para acompanhar só a seleção brasileira. Eles não tinham um grande investimento em equipe. Essa da Alemanha você foi como só para a seleção brasileira? Não. A da Alemanha foi pela Tupi. A do Japão, né, que o Brasil foi campeão. Tupi, meu. Foi pela Tupi. Eu comecei primeiro pela American Sat, aí fiz todas as eliminatórias, quando chegou na cereja do bolo lá, que seria a Copa do Mundo, aí eles não fizeram a cobertura. Aí beleza. Seguiu a vida tal, e aí comecei a trabalhar tal, em outros veículos. Na Tupi, e eu consegui fazer a Copa da Alemanha, tinha uma boa relação, porque ainda tinha parente que morava lá, deu uma facilitada, foi uma coisa... Mas era uma coisa muito difícil, porque não tinha direito autoral, direito de transmissão, era uma coisa mais de matéria e tal. Mas para mim foi muito especial, porque era um país que eu já conhecia, um país que eu já tinha ido por família, mas poder viver aquela coisa... E o sonho, né, de Copa... Primeira Copa, de primeira Copa, de preparação, mesmo com todas as limitações, foi algo... Que jogo te marcou dessa... Para falar um pouquinho da história dessa Copa aí. Cara, sempre tem o Brasil, né? Não, sempre jogos do Brasil, sim. Mas essa Copa tinha o Cruyff? Essa Copa foi da Copa da cabeçada do Zidane, lá do Zidane no laterais na final. 94, lá que aliás, ele foi provocado por conta de uma história da irmã. Se é hoje, é dar um rolo danado. Dá um rolo danado, né? O estádio Olímpico... Era 94, você lembra? Não, foi 2002. Não, foi 94 foi Estados Unidos. 2006, foi os Jogos do Brasil, lógico, né? E a final, porque o Estádio Olímpico é um estádio que representa muito por tudo, desde a época de tudo que teve, né? Todos os acontecimentos que ocorreram ali no auge dos problemas da Alemanha. Então, acho que foi poder viver tudo aquilo, foi muito legal. Mas o negócio da Copa do Mundo mesmo é um negócio meio maluco falar isso para as pessoas, mas o jogo em si, não fazendo uma brincadeira com a frase do Parreira, mas é um detalhe. Porque o jogo é um jogo. Mas o clima de você andar, cara, numa rua e você encontrar um cara com a camisa de Marrocos, um cara com a camisa do Uruguai e, de repente, tá junto ali um cara com a camisa da Suíça e tá todo mundo junto, batendo papo e tomando, né, sua água ali, fazendo um lanche todo mundo junto e viajando nos trens, nos voos entre um jogo e outro.
essa magia começou a me chamar muita atenção. Então, assim, foi muito difícil esse primeiro processo para 2006, né? Porque a Tupi era a Tupi São Paulo, era aquela segunda equipe da Tupi, já não era mais uma equipe tão do final da década de 90, que ganhou prêmios e tal. Era um resgate da Tupi, uma aposta. O Prisco Palumbo, que era o coordenador de esportes, eu lembro quando eu cheguei para ele e falei que a gente ia entrar nessa loucura, assim, ele falou, filho, se você conseguir, eu falei, eu consegui, você que é o coordenador, vamos embora, vamos conseguir. E foi difícil, assim, buscar patrocinador, que acho que é um problema que a gente... Acho que não é problema, é a realidade que enfrenta até hoje, mas foi bem bacana buscar essas alternativas ainda para um cara novo, um cara que estava desbravando, que sabia das limitações, que você tinha que trabalhar muito mais o extracampo do que efetivamente o campo ali, porque o campo... Hoje, inclusive, eu falo isso muito, até comentei isso hoje com um amigo, assim, se você estiver dentro da sua casa, com a quantidade de veículos de comunicação e da facilidade que a gente tem hoje com os veículos de comunicação... muito mais informação. Você tem muito mais informação. Você liga 2 monitores lá, você tem as coletivas. Por exemplo, hoje eu adquiri o selo de repórter da FIFA e tal, então eu recebo as coletivas de todo mundo. Então, tem qualquer jogo internacional, as coletivas vêm no e-mail. Então, tipo assim, mais fácil. Você tem, tá tudo muito mais acessível. Então, o que você tem que buscar? Por exemplo, a última Copa agora no Catar. Cara, era um país que ninguém sabia nada, que era um país fechado, um país que... Então, eu busquei tentar falar assim... Acho que é uma matéria minha que foi super... Que eu tive muita alegria mesmo. Eu consegui descobrir o Sheik, a loja que o Sheik tinha comprado, aquele manto que ele dá para o Messi na hora que o Messi vai erguer a taça. E aí, eu na segunda-feira, eu consegui descobrir e eu fui lá. Pô, um lugar super simples assim, só que era um cara que cobrava não sei o que e tal. E aí eu comecei a falar com o cara. Eu falei, cara, eu precisava fazer uma exclusiva com você, não sei o que. Ele, não, eu não tiro foto, não sei o que. Eu falei, cara, por favor, não, mas o Sheik falou que não pode divulgar. Eu falei, cara, não, mas isso aqui é no Brasil, ninguém vai ver. Isso aqui, pô, nunca vai chegar aqui, cara. E foi uma matéria que, cara, o mundo inteiro repercutiu depois a minha foto lá, meu texto. Então, eu vejo muito essa coisa da magia, assim, sabe, a Rússia, por exemplo, é um país que o mundo fechou, né? Ninguém sabe muita coisa da Rússia. Aliás, os próprios russos, assim, eles têm um certo medo de falar as coisas deles lá, até pelo regime deles. Cara, poder andar na Rússia e conversar com pessoas e tirar foto de lugares e, de repente, falar para a pessoa, vem cá, mas você cresceu como e não sei o quê, e o que você sabe de futebol, o que você conhece do futebol brasileiro? Aí os caras falam, sabe? As pessoas começaram a se soltar. Isso, para mim, eu acho que é a principal referência, assim, de contar terceira divisão, visitar a sede de terceira divisão de time da Rússia, acho que para mim foi a mais... Foram coisas assim que eu coloco como muito... me enche de prazer de fazer, sabe? Às vezes, mas quanto isso aí gera de visualização, ou quanto isso vai engajar, não sei se essa é a minha preocupação. A minha preocupação é eu poder entregar uma coisa que eu falo, caramba, que legal eu poder entregar uma coisa assim. Então, eu sempre tentei sair... Por isso que eu gostei do programa, que eu quero sair fora da caixa. Viu? Não é aquela caixa só, o jogo foi 2-1, gol do fulano, gol do Beltrano, tal. Isso aí, cara. Isso aí o cara que todo mundo sabe. Então, é legal saber o seguinte. Então conta um pouco da história que você deu. Eu acho que isso aí. A da Alemanha foi muito nessa linha. A da África do Sul, a gente teve sérios problemas de logística e tal, não sei o quê, e acabou meio que deixando, né? A gente ficou muito mais aqui até no Brasil do que lá. A do Brasil foi uma experiência fantástica, porque aí eu vivi os dois lados, que aí eu acho que é um privilégio que eu tive, porque em 2011 eu sou convidado através de pessoas junto à Prefeitura de São Paulo para que eu participasse de um comitê organizador da Copa, junto com a FIFA. Então, isso me fascinou, cara. Isso me fez crescer muito como profissional.
Porque uma das coisas que eu levo até hoje é que, assim, a FIFA trata torcedor como cliente, que é o óbvio. Sim. Mas para o mundo que a gente vive, onde os torcedores são tão maltratados, são tão desrespeitados, é spray de pimenta, é fila, é acesso dificultado. Cara, eles tratam como cliente, porque eles entendem que aquela gente... É uma marca, a FIFA é uma marca hoje. Cara, que é aquela gente que vai usar o produto dela, que é o futebol. E parece meio bobo, mas eles colocam isso de uma forma muito tão clara e a gente não vê isso aqui. Então, os excessos de cuidados, de organização, e quando eu vi, eu estava envolvido nisso. Então, foi uma Copa que eu pude trabalhar não só na parte de reportagem, na parte de acompanhar, mas também nessa parte de organização que foi sensacional. Eu vi todos os estádios sendo levantados, cara. Isso foi muito legal, assim. Foram 12, né? Foram 12 estádios. 12 estádios. Assim, alguns já tinham, mas todos passaram por reformas, todos passaram cara? por um... Eu tenho umas fotos tal, do estádio do Corinthians. Ele chegou para mim e falou assim, vamos lá no estádio. Ele tinha acabado de ser nomeado. E tinha dado aquele rolo, né? Que o Morumbi, tal, o Juvenal, tal, junto com o Jerome Valk da FIFA, e eles brigaram tal. E aí, vai ser lá em Itaquera. Eu falei, gente, mas vocês foram lá para Itaquera, não tem nada lá, hein? Os caras falaram, não, já viram a planta, tal, vai ser lá. Eu, não, se vocês estão falando, quem sou eu da fila do pão aqui? E, cara, a gente andou naquele terrenão que era, morrendo de medo de cobra daquilo ali, de repente, sei lá... né, tem acho que algumas imagens, né, que a gente colocou da organização ali. Então, assim, eu vi aquele Vou pedir até pro Diego já colocar essas imagens aí pra gente... Aquilo crescendo, sabe? A pedra. Aí eu lembro quando teve a primeira... Quando colocaram o centro do gramado. Aí quando o campo ainda estava com picha ainda. Aí começaram a colocar os operários, a gente jogando lá. E isso aqui nas Olimpíadas, tal, que eu acompanhei do Rio. E aí, cara, foi muito legal, assim, ter visto... Mas qual que é o maior prazer para um repórter esportivo? Uma Olimpíada ou uma Copa do Mundo? Não, Copa do Mundo. Copa do Mundo é diferente. Cara, a Copa do Mundo é muito maior. É muito maior. E assim, que as pessoas não me entendam mal, mas é o maior evento do planeta. É uma modalidade só. Na Copa do Mundo também tem futebol, mas, cara, a Copa do Mundo é um negócio... Aqui já pelo São Caetano. Aí no São Caetano, trabalhei, tenho um orgulho danado de ter vivido, né? Porque, o time da minha cidade, o time que eu amo tanto. E que você viu tantas conquistas numa época boa de São Caetano. Cara, eu vivi o São Caetano... Você viveu o São Caetano mesmo? O Dãozinho teve aqui. Dãozinho é um parceiro. Conta a história do São Caetano, né, cara? É um cara sensacional. Ele queria ser técnico. Eu falei, Dãozinho, foge dessa confusão nessa vida. Isso aí foi depois da picada que ele tomou na cabeça dele. A cobra deve ter deixado alguma coisa lá dentro. Lá. Dãozinho. Cara, mas eu peguei esse time de... Eu conheci o São Caetano... Final de 98 comecei a acompanhar ali, ainda como estagiário, tal, aquela coisa de ir lá para torcer. Lá tal. você fazia o quê no São Caetano? Eu fui assessor de imprensa, eu cuidava da comunicação do São Caetano. Foi um dos melhores anos assim na minha vida. Eu tenho um orgulho muito grande, foi muito bom poder... Lógico que eu não peguei os melhores anos do clube. Mas, cara, é aquilo que eu comentei com vocês. Quando você faz a coisa com muito amor... o resultado final ele não está vinculado a talvez uma outra coisa, está vinculado ao que você entrega. E eu tenho certeza que, poxa, eu presenciei ali 2 rebaixamentos, foi triste e tal, mas acima de tudo a gente poder entregar, poder, sabe, viver ali dentro do clube foi muito bacana. Eu só tenho boas recordações, né? Conta uma história, então. Afinal, eu ia até comentar com o Luciano. Teve essa história a gente viajando lá para João Avelange, porque assim, tem uma coisa que eu não sei se eu falei já com vocês, porque eu tenho 2 times, né? Então, poucas pessoas têm 2 times. Sou um cara que tenho um carinho pelo Corinthians e pelo Fluminense. Então você é um cara fora da caixa. Não, porque você tem que ser certo. Fluminense e São Paulo, que é 2 tricolores. Então, mas assim, o Corinthians foi porque minha família tinha uma coisa com o Corinthians. Em 77, o Corinthians campeão, o mundo inteiro, o pessoal, todo mundo comemorando e tal. Fiquei naquela coisa criança, tal, Corinthians, virei corintiano. Aí minha família tinha
tem uma família muito grande também no Rio de Janeiro, e minha mãe ficava muito nessa coisa de ir para lá, voltar. E minha família do Rio tinha uma relação com o Fluminense, conselheiro, meu primo, tal, tava toda hora lá dentro do clube, minha tia, e eu frequentava ali, então não tinha como, começou a gerar aquela paixão. E aí, cara, eu não via nenhum problema de torcer para dois times. Pô, um era em São Paulo, outro era no Rio de Janeiro, não tinha esse problema. E me fala uma coisa, quando joga Corinthians e Fluminense, então, aí como você fica? Por exemplo, quando joga em São Paulo, você torce pro Corinthians. Quando joga no Rio, você torce pro Fluminense. Cara, eu digo sempre que é um problema de cada vez. Por exemplo, agora, o Corinthians estava jogando, fez a semifinal com o Cruzeiro e o Vasco com o Fluminense. Aí todo mundo falava, vixe, vai dar Corinthians e Fluminense, quero ver você. Eu falei, gente, pra quem já viu esses times tudo ser rebaixado, eu vi o Corinthians ser rebaixado, eu vi o Fluminense ser rebaixado pra terceira divisão. Se o meu problema é ver os dois disputando a final da Copa do Brasil, eu quero ter esse problema todo ano, pô. Entendeu? Eu quero ter esse problema todo ano. Tá ótimo. Então, assim, eu sempre espero a vez, assim, porque às vezes, assim, ó, já teve vez que jogou Corinthians e Fluminense, o Fluminense precisava da vitória pra ser campeão, o Corinthians estava no meio da tabela, é Fluminense. Aí o Corinthians, e aí eu vou ali, eu vou resolvendo comigo mesmo. Mas esse fato do São Caetano que você falou que foi engraçado, porque em 2000 eu viajei com o São Caetano, aí já estava acompanhando, ele sempre impulsionou já para que eu pudesse acompanhar. E aí eu viajei junto com o time para a final da João Avelange, das fases finais da João Avelange. E aí teve o jogo nas oitavas contra o Fluminense. Não, nas oitavas foi contra o Palmeiras, nas quartas foi contra o Fluminense. E aí, cara, eu tô no Maracanã, eu viajei com o time, eu fiquei hospedado no hotel com o time. E aí tinha Fluminense e São Caetano, só que eu tava muito envolvido com o negócio de São Caetano. E quando eu me vi, sabe quando, às vezes dava um flash, você fala, cara, mas é contra o Fluminense. Mas eu tava tão envolvido ali, pô, tava junto com o time, os caras viajando e tal, e os caras ficavam me sacaneando, falavam assim, e aí, seu coração, tá dividido? E eu tô atrás do gol ali, do Murilo, quando o Ademar dá aquela paulada do meio de campo lá, que ele faz o gol, e aí, pô, um amigo meu tava de jornalista, amigo nosso, e ele pega eu fazendo assim, ele fala, você não pode fazer isso, mano, tem que ser profissional. E outra, você não era Fluminense? Eu falei, cara, mas agora, eu sou Caetano, caramba. E, então, assim, foi muito legal, assim, eu vivi aquilo lá, e depois a gente vai pro Sul, a final, aí teve a final do São Januário, que foi aquele absurdo, lá caiu o alambrado, eu tava lá, Eurico querendo matar todo mundo, lá xinga, não sei o quê, aí depois volta o jogo no Rio de Janeiro. Então, assim, eu vivi esses tempos. Você participou de duas finais, do Brasileiro contra o Vasco, São Januário. Não, eu participei do Brasileiro do Vasco, eu participei do Brasileiro contra o Atlético Paranaense, eu participei da final da Libertadores contra o Olímpia. Contra o Vasco poderia ter sido campeão. São Caetano tinha tudo para ser campeão. Eu tenho uma tese. Mas a gente não pode esquecer que tinha Eurico Miranda do outro lado. Eu tenho uma tese que eu vou falar para você, que eu acho que o pessoal do São Caetano, é até uma dica, devia mexer nisso até hoje, porque recentemente o pessoal da CBF deu uma mexida lá no negócio do Grêmio, do Atlético Mineiro, lá de uns títulos lá que teve problema no passado. Esporte com o Flamengo. Pô, por que o São Caetano não pode reivindicar esse título? Que fique com o Vasco o título de 2000 também. Mas não tem título que é dividido. Eu acho que o São Caetano é o legítimo campeão brasileiro de 2000. Por quê? Estava no regulamento que o time mandante era o responsável pela segurança do evento. E o time mandante foi o responsável por não ter o jogo. Porque foi a torcida do Vasco que invadiu. Aliás, naquele jogo nem tinha torcida do São Caetano, porque o Eurico não deu ingresso para a torcida do São Caetano. O pessoal com os ônibus saindo lá do estádio lá, aí foram comunicados que eles não dariam ingresso. Então, se você for buscar por legitimidade, mas Luciano, são 26 anos. Paciência, cara, vamos embora. Tem time aí que a gente tá vendo que tá almejando o título desde 51, Felipe Massa tá almejando esse campeão. Não tá, pô, vai que dá certo. Então eu acho assim, porque realmente, pelo regulamento da João Avelange, o legítimo campeão... Aí cai, Luciano, num time pequeno, que não tem... Sim. Que não vai, agora também o São Caetano não vive uma fase... Naquela época, o São Caetano foi ameaçado que se ele entrasse na justiça, ele não jogaria Libertadores, porque ele já estava, mesmo perdendo, ele estaria garantido na Libertadores 2001. E aí foi ameaçado. Naquela época o Eurico tinha uma relação, né? Tinha uma influência muito forte. Muito forte. E aí o Vasco também era forte. O presidente Nairo, na época, não se sentiu ali. Ah, mas o Nairo, pessoal, ele não devia... Cara, ele tinha que tomar uma decisão, né? Quem tá à frente sempre tem que tomar uma decisão. Às vezes você vai tomar a melhor decisão, às vezes não. Mas eu, particularmente, acho que ele não errou ali, porque ele não tinha força. Sim. Ninguém ia defender.
Para o torcedor do São Caetano, quando a gente fala em decepção, não é nem decepção, é um momento triste. O São Caetano chega à final da Copa Libertadores, ganha do Olímpia do Paraguai fora por 1-0, um fato... Lá no Defensores del Chaco. Defensores del Chaco, ganha por 1-0 e vem jogar no Pacaembu, a final. Tava ganhando de 1-0. Vira o intervalo ganhando. Vira o intervalo ganhando de 1-0, o Olímpia empata o jogo e no finalzinho o empate já dava o título ao São Caetano da Copa Libertadores. Fato que o Corinthians não tinha conseguido em quase 100 anos de história. Não, nunca nem tinha o Pacaembu cheio, lotado. O Pacaembu lotado. Torcida do São Paulo. E aí no final do jogo, né? no final do segundo tempo, São Caetano toma o segundo gol. Sim. Vai para os pênaltis. Nosso grande parceiro Silvião. Vai para os pênaltis. Pegou. E nos pênaltis... Aí, cara, eu tenho uma tese que eu acho assim... Lógico que o momento... Foi a maior tristeza do torcedor do São Caetano? Cara, eu acho que foi muito triste, assim, sabe? Mas existem algumas tristezas, assim, que acho que a gente vai amadurecendo com a vida, que, por exemplo, você tem a dor de repente, de perder o horário do seu voo e tem a dor de perder uma pessoa querida, entendeu? São dores diferentes, eu acho. Naquele momento, foi muito frustrante. Mas o local que o São Caetano estava era tão absurdo que... Isso aí foi... festa do bolo de aniversário do Corinthians na obra do Corinthians. Pô, esse bolo tem o quê? Uns 2 metros? Isso aí era o bolo... toda a galera lá. Foi o Basílio, grande Basílio. Basílio. Paulista, o Corinthians. É porque assim, hoje, quando a gente fala assim, você perdeu a João Avelange, você foi vice-campeão da João Avelange, você foi vice-campeão brasileiro em 2001, perdendo o título em casa, no Anacleto, para o Atlético Paranaense, e você perdeu a Libertadores com todo esse contexto de ter ganho fora, de ter estado na frente e tal. Mas hoje, passando 25 anos, 26 anos de tudo, você pensa assim, cara, quantos times muito maiores, com mais história que o São Caetano no Brasil, nunca chegaram à final de Libertadores, nunca chegaram à final de Brasileiro, né? Então, assim, você ter 2 vice-campeonatos brasileiros e um vice-campeonato da Libertadores, hoje é uma grande honra. Lógico que ali era uma tristeza. Tanto é que aquele time de 2004, do Anderson Lima, do Silvio, tudo, do Serginho, era um time... foi campeão paulista. Foi campeão paulista. Era um time carregado com o negócio do vice, do Paulista. Paulista de Jundiaí. Era um time carregado de vice, porque, trivice, vice-brasileiro, vice não sei o quê. Mas, cara... Mas já chegar lá já é uma vitória. Chegar lá era uma vitória. Então, assim... E assim, mas a final foi contra o Paulista. Peraí, a final foi contra o Paulista porque tirou o Santos e o Palmeiras. Sim. Então não é porque ele tirou e o Paulista tinha tirado o Corinthians. Então, assim... Não, os dois times chegaram na final de forma merecida e ele foi no Pacaembu com o gol do Mineiro que sacramentou... a conquista do show do Marcinho Varley Mineiro. Que absurdo. É verdade. Então, assim, sabe, são essas histórias do futebol que eu acho que fica pra gente, assim, de ter um baita orgulho de poder ter vivido isso, cara. Vivido ali dentro do campo, ter vivido... Cara, isso é muito bacana. Isso aí você participou mesmo da... Cara, eu participei muito. Eu viajava. Pô, quase... É uma experiência... Quase que eu perdi a esposa, minha amiga. Você pensa o quê? Toda semana eu falava assim, eu vou fazer... Eu vou... Porque eu era da comunicação, né? Então, tinha os núcleos, assim, dentro do comitê, lá tinha o núcleo de segurança, tinha o núcleo de voluntariado, tinha o núcleo de o estádio... Tinha os núcleos de todas as organizações do movimento da Copa. E eu era comunicação, eu tinha que acompanhar tudo. Então, assim, eu falava assim, eu vou num evento em Salvador de segurança. Ela falou assim, mas você não sabe... não dá nem fechar a tranca da porta, cara. O que você vai fazer lá? E eu tinha que ir. Aí tinha o evento de voluntariado. Eu falei assim, mas você nunca levantou nada. Então, enfim... Mas foi muito legal. Uma experiência Foi uma experiência, cara, muito boa. Poder viver. E aí depois a Copa em si foi... Lógico que não 7-1. Acho que tem foto 7-1 aí também. Se der uma procurada aí, eu tenho umas fotos 7-1 que foi, acho que a maior tristeza da... Ali, só botando uma foto, cara, aqui eu... Essa aí Real Madrid. Foi em 2015, cara. Eu também realizando um grande sonho na minha vida. Eu fui pra Espanha para fazer 2 jogos. Eu fiz Eibar e Barcelona em Eibar e Real Madrid Levante no Santiago Bernabéu e pude narrar esses jogos.
Cara, imagina, os primeiros minutos eu só chorava, assim, sabe? Quando eu começava a lembrar daquele molequinho que fazia futebol com tampinha, eu falei, caramba, onde eu tô, cara? Eu tô narrando o jogo aqui no Santiago Bernabéu. Foi muito, muito doido, assim. E aqui na Rádio ABC? Aqui na Rádio ABC, no Morumbi. Acho que é no Morumbi, isso aí. Morumbi. Rádio ABC também. Morumbi. Isso aí tem bastante tempo. Você vê, tá cheinho, né? Saí do Santiago Bernabéu. Santiago. O formato da televisão engorda um pouco, né? Eu era mais magrinho, acho que tinha uns 2 centímetros a menos. Aí já foi, tem mais uma. Vou seguir aqui. Isso aí foi também na época da American Sat e tal, começando ali. Morumbi, já com a galera. Esse novo Morumbi. Porque eu sou da época que o Morumbi, a cabine era lá embaixo também, né? Lembra aquela cabine? Era lá embaixo. Agora a cabine fica muito boa localização atrás do gol, que aí eles colocam a gente. É bom pra gente poder é bom, né? ver um lado. No segundo tempo eles iam passar pro outro, mas não, é só esse lado. Nossa, você tem que ter 2 narradores. Tem que ter 2. Cada um de um lado, porque você não consegue ver o outro lado. Não, aí do outro lado, imagina, ainda mais com o tempo, aí o olhinho já vai falhando, aí já... Mas você vê que isso aí já tava mais magrinho, isso aí ia ficar boa. Aí Vila Belmiro também. Isso aí com a Tupi. Tava magrinho, hein? Isso aí tava magrinho aí, tá vendo? E não tinha manjado. Não tinha manjado. Naquela época tinha vergonha na cara só, um pouquinho. Essa época... Cara, isso aí em 99, eu tava fazendo um documentário sobre o Carnaval de São Paulo. Isso aí o ex-presidente Solon Tadeu Pereira, falecido já do Vai Vai. E foi o ano que a Vai Vai foi campeã. E aí eles tinham que me colocar em algum setor... E aí a gente ia com o rapaz filmando, e foi muito legal essa experiência, assim, eu fiz um documentário que depois virou um documentário da Vai Vai, eles pegaram pra ele. A Vai Vai chegou a montar um time de futebol. Sim. Mas daí não foi pra frente. Mas é porque, cara, quando você planta laranja, você tem que colher laranja, não dá pra você querer colher banana, assim. Isso aí é meu filho, né, que é a Hora do Esporte, que é o meu programinha, que sempre eu já vou passando por várias emissoras, por internet e tal, e sempre eu levo comigo, que é um prazer que eu tenho, assim, de falar de esporte, né? Todas as modalidades, tentar... Lógico que o futebol acaba... Isso aí no Catar, a bandeirinha de São Caetano também, sempre... O pessoal falava, você tá fazendo propaganda pra cidade, caramba. Onde eu nasci. A cidade... Não, nem é a cidade que eu nasci, é a cidade que eu vivo já há muitos anos, porque eu tenho um carinho, mas é uma cidade que eu amo muito, né? Então eu faço a bandeira... Toda vez que eu viajo pra Rússia também, acho que tem umas fotos da Rússia também, e eu com a bandeira, e aí o pessoal fala assim, foi o prefeito que te mandou? Eu falei, não, fui eu que fui lá e peguei a bandeira. E, o luzeio, né? Aliás, aproveitar o luzeio aqui, ó. Tem aqui um presente para você. Aqui para vocês do estúdio aqui é um imã de geladeira do Luzeio, que é legal, esse estádio aí. Parabéns. Esse foi a final da Copa. Essa foi a final da Copa. É para nosso estúdio aí. Argentina. Deixar guardado para o nosso estúdio. Já aproveitando, então, a gente também tem um presente para você. Que a caneca é o nosso programa. Por favor, Luciano. Muito obrigado aqui. Esse estádio é sensacional, né? Que ele é feito ali no formato de barco, que são os barcos, né, da época Qatari, quando eles ficavam fazendo aquela retirada de ostras, né, de pérolas e tal, e é o formato cara, o Catar é um país que é um absurdo. Aliás, a Copa do Catar, ela ficou marcada pelo... Muito obrigado aqui. Canequinha do Esporte Fora da Caixa. Fora da Caixa. Você que hoje faz parte do time Fora da Caixa. Aliás, Fora da Caixa eu já faz tempo. Agora eu tô fazendo parte do time, mas Fora da Caixa já há bastante tempo já. E agora o orgulho de estar fazendo parte do time também. Obrigado mesmo. E agora, como eu estava falando, a Copa do Catar, ela... Olha esse hotel, cara. Olha esse hotel de ficou marcado realmente por essa questão da arquitetura dos estádios. Nós temos a próxima Copa, que vai ser em 3 países, Canadá, Estados Unidos e México, e a próxima Copa do Mundo que vai... A tendência é só piorar, né? Talvez a Arábia Saudita. A 2030, depois da Arábia Saudita, é melhor. Que pretende construir um estádio a 300, 400 metros de altura. Eu vi o projeto disso, é sensacional. É sensacional. E não duvide desses caras. Isso aí é um hotel que é um formato, entendeu? Que era para eles não tirarem a imagem, que eles... Cara, é um é um negócio absurdo. Assim, você olha, é fantástico, assim, não tem um barzinho, não tem uma lanchonete lá. É tudo muito grande, é muito mármore, é muita, sabe,
luxo. Então, assim, é um país que, eu não vou, sabe, tem suas crenças, suas ideologias, mas a parte de estrutura, por exemplo, que a gente teve nos estádios, é um negócio sensacional, assim, de infraestrutura, de internet voando, de acessos que tudo funcionava. Pô, eles construíram o Luseio mesmo, era um estádio no meio do nada, não tinha nada ali, era areia até outro dia. Eles estão usando isso até hoje, né? Sim. O esporte, depois disso aí, o futebol cresceu bastante. Não, eles receberam agora o Mundial de Clubes, vão receber agora a Supercopa, a Recopa Mundial lá, que é o Argentina e Espanha, o campeão da Copa da Europa com o campeão da Copa América. Enfim, lógico que há um grande investimento, né? Mas é fantástico, cara, é fantástico. Acho que quem puder conhecer... E a locomoção não era muito longe, né? Não, uma Copa inteira. Você imagina uma Copa inteira num espaço menor que a cidade de São Paulo. Então, assim... Tudo fica mais prático. Foi a melhor Copa para fazer, né? Tudo, para fazer 2 jogos por dia. Algo entendeu? Que não aconteceu aqui no Brasil, que foi um desgaste, as passagens lá em cima. No Brasil, esse era um problema. Esse era um problema. A parte de logística talvez tenha sido um problema, assim, porque, por exemplo, na Rússia. Cara, na Rússia tem uma história boa demais. Eu saí, eu não sei se foi de Kazan, acho que foi de Kazan para ir para São Petersburgo, foram 23 horas e meia dentro de um trem. Cara, só que era aquele trem que você vai, você tem sua cama, você tem uma mesa para trabalhar. Isso é na Rússia. Voltar. Aqui é na Rússia, né? Esse é o Luznik lá, que é o a locomoção também na Rússia deve ser... Mas excepcional, porque tinha trem para todo lugar. Então, assim, eu saía de Moscou, que era a nossa base, aí eu ia para São Petersburgo, eram 15 horas de viagem. Só que você sabe, você ia dormindo, ou você acordava, você dentro da sua cabine, era uma cabine para 4 pessoas, como a gente já viajava com jornalistas, com os amigos, fotógrafos, tal, então você já estava o seu grupo fechado ali. Cara, tinha uma mesa com internet. Aí você me pergunta como os caras têm internet no meio do nada. O negócio, mas funcionava, cara. Então, assim, aí você tinha o vagão restaurante, que você andava ali dentro do trem mesmo, você ia no vagão, aí você comprava lá uma sopa, você comprava, sabe, um refrigerante, uma água, você comprava o que você queria, você pegava uma comida e você voltava para sua cabine. Cara, então, assim, e lógico, quando tinha brasileiro ainda era as viagens que era Jogo do Brasil, que sempre tinha torcedor também, aí os caras iam fazendo samba no negócio, aí você já distraía. Então, assim, a parte de infraestrutura foi sensacional na Rússia, assim, eu aprendi demais, assim. Na Rússia tinha um negócio muito legal, que aí é totalmente fora do futebol, né? Que eles têm coisa de muita guerra, muitos problemas aí envolvendo, né, forças armadas lá, que eles têm os cemitérios, que é o seguinte, tem um cemitério lá que é só o cemitério militar. Então, tá o general lá que era aviador. Aí tem um avião no túmulo, cara. Aí você no outro lá que tinha um tanque de guerra. Aí tinha outro, já tinha um cavalo. Isso o futebol te trouxe toda essa experiência. Tudo isso, cara, isso é muito enriquecedor. Isso é maravilhoso. E para repórter não tem nada? Não, cemitério de repórter, eles jogam no rio, amarram uma pedra na cintura e joga na ponte. Mas, cara, era muito legal. Mudando um pouquinho de assunto de Olimpíada, de Copa do Mundo, aqui no Brasil você trabalhou no São Caetano e em mais algum clube? Palmeiras, né? Eu fui setorista muitos anos no Palmeiras. No Corinthians eu trabalhei numa época também com esportes terrestres, lá com a época do Osmar, que é o atual presidente e tal. Trabalhei com ele. Aí eu trabalhei... Palmeiras pegou Cara, eu trabalhei com o Palaia no Palmeiras. Trabalhei com o Palaia. Hugo Palaia. E o time? O Afonso de la... Cara, eu só peguei time ruim. Eu trabalhei com o Caio Júnior, infelizmente, faleceu no voo da Chapecoense, que era o treinador. Mas eu trabalhei com o Paulo Bonavide, trabalhei com o Emerson Leão, que é um cara que eu adoro. Todo mundo fala do Leão. Eu acho ele um cara sensacional, assim, um dos grandes amigos do Leão. O Leão, eu tenho um carinho muito grande com ele. No dia que nasceu meu filho, no dia 8 de dezembro de 2006... Ele ficou bravo que você não pôs o nome dele de Emerson Leão. Não, ele foi... Você escolheu o Paulo Vitor. Ele foi no hospital, cara. Eu não esperava. Ele foi com uma plaquinha ali, Emerson Leão. Tira Paulo Vitor e põe Emerson Leão. A gente tinha uma boa relação ali.
tô lá no hospital, assim, de repente fica eu preocupado com a minha esposa, com meu filho ali, de repente ali o pessoal falando, de repente, pô, era o Leão entrando no quarto para visitar a gente. Então, assim, é um cara que a gente vai fazendo amigos, né, no meio do futebol, assim, foi muito legal. E aí, só que era uma época que não era muito boa, assim, do Palmeiras, né? Era uma época já de vacas magras ali, difícil, time sem renda, tinha vontade de rebaixamento e tal, foi bem difícil. Aí tinha aquele... Época do Parque Antártica. Parque Antártica, o Jardim Suspenso. Jardim Suspenso. Cara, como eu vivi muita coisa ali, cara, muita coisa. Era um estádio gostoso, né? Pra trabalhar era gostoso, pra assistir era gostoso. Assistir gostoso, né, cara? É que o mundo, né, a gente não pode ficar concorrendo esse negócio de... ser saudosista, pô... Fui hoje na Javari, aí o pessoal, é um absurdo, porque a rua Javari com grama sintética. Eu falei, cara, até outro dia os caras se machucando aqui na buraqueira, agora você tá bom, pô, então você tem que... Cara, é evolução, não dá pra você... Mas que agora vai ser proibido a grama sintética, né? Mas o até vai ser proibido, ainda mais no Brasil, vai demorar um tempo. Então, vale investimentos, cara. Você com tantos anos como repórter, e o repórter, ele busca aquele furo de reportagem. Qual foi o seu maior furo de reportagem na sua carreira que marcou e que você deu, assim, que deu aquele impacto? Cara, putz, deixa eu ver. Porque o repórter, ele fica ali, né? Atrás do gol, ele fica buscando. Então, eu nunca fui muito ligado a isso. Eu lembro na época, principalmente do Palmeiras... Não foi o chalé do Messi, né? Não, isso aí foi uma coisa legal, assim. Mas, por exemplo, eu lembro a passagem no Palmeiras, é um time de colônia, então sempre era os conselheiros polêmicos e tal. E era um tal de me ligar 1h da manhã, 1h30 da manhã. Pô, eu tava na Tupi era rádio bombava e tal. E aí os caras ligavam e falavam assim, Luciano, tenho que te falar um negócio. Porque o fulano de tal uma fofoca. Fez isso. Dá na Tupi amanhã. Eu falei, então tá, peraí que eu vou ligar o gravador aqui e a gente vai gravar. Não, eu não posso aparecer. Eu falei, eu posso. Eu vou falar que o fulano de tal fez isso. Tava no barzinho. Amanhã eu vou ter que contratar um advogado, um segurança, um carro blindado. Então eu sempre tive... Cara, e eu tenho uma coisa, não fugindo da sua pergunta, mas eu sempre me preocupei muito com o outro lado para dar informação. Porque eu cresci, a minha formação de amar o rádio é porque eu ouvia. Então eu queria saber quem ia jogar domingo. Esse era a minha coisa de querer ouvir os programas esportivos. Esse negócio, porque o Conselho Fiscal, porque não sei o quê, porque a negociação. Eu sempre achei muito chato isso. Então eu tentava passar aquilo que eu queria ouvir. Então eu tinha um medo muito grande de ir atrás daquelas coisas. Lógico que teve teve um corte uma vez, que foi um corte acho que talvez tenha sido uma coisa que chamou bastante atenção. Eu estava na Granja Comari, na época que a gente ficava bastante tempo com a seleção brasileira, e eu ia ficar lá acho que uma semana e tal, e aí ia ter um corte e o Roberto Carlos ia ser cortado, lateral. E a gente estava lá, olha... Não, o Roberto Carlos está bem, está fazendo tratamento, mas vai pro jogo, não sei o quê. A minha mãe minha mãe era enfermeira, tal, e era um universo dela. E aí chegou a mim, através da minha mãe, por um contato de uma pessoa que conversou com ela sobre outros assuntos, assim, que falou assim, poxa, inclusive, a gente vai ter que fazer um tratamento com o Roberto Carlos, tal, não sei o que lá, e ele, inclusive, vai até sair da seleção, acho que amanhã até eles vão liberar ele e tal, e a gente vai fazer o tratamento. E ninguém sabia. E aí eu ligo pra minha mãe pra dormir. Tô ali com a galera no hall do hotel ali, e, cara... Aí minha mãe fala assim, tá sabendo? Aí, né, poxa... Aí eu falei, tá, Granja Maria, não sei o quê, você viu? O Roberto Carlos, né, vai sair. Eu falei, vai sair por quê? Não, porque não sei o que lá. E aí eu peguei... Pô, não brinca. Aí eu, caramba... E eu falei, poxa, não é possível. Aí eu chego pros caras e falo assim, gente, e o negócio do Roberto Carlos aí, tô sabendo o negócio, e só jornalista. Aí os caras falam assim, não fala bobagem. E eu era novo, né? Eu era um mais novinho ali, pô. Eu acompanhava ali com o Wellington Campos, com o Sérgio Guimarães, com o Leonardo Baran, Mauro Naves, o Fernandinho Fernandes. Eu era um molecote ali, né? Aí eu falei, pô, gente, é quente isso aí, pô. Eu não posso dar minha fonte, até porque eu falei, pega minha mãe, né? Falei, não posso dar minha fonte. E aí eu peguei...
E aí o Guimarães, Sérgio Guimarães, na época ele era da Rádio Gaúcha, lá de Porto Alegre, e aí ele chegou e foi na minha. E eu peguei, dei na Tupi, dei 10h30 da noite. Olha, gente, notícia, não sei o que e tal. Amanhã, lateral Roberto Carlos vai ser desconvocado. Possivelmente Serginho será convocado do Milan, não sei o quê. Aí, deram uma... Ninguém acreditou, né? Ficaram meio desconfiados, tal, não sei o quê, no outro dia. Aí eu chego no outro dia no treino, tipo 10 horas da manhã. Aí tava lá, tal... acho que era o Lídio Toledo, que era o treinador, o médico da seleção, né? Lídio Toledo. Aí a gente pega e divulga, né, tal, não sei o que. Os caras vieram em mim, cara, mas e aí? Como que você, não sei o que? Tal. Aí o Sérgio, brother, que ele fala, ei, brother, não sei o que, você me deu um furo, cara, não sei o que, reportagem e tal. Eu falei, tá, mas eu nunca me liguei muito nisso, cara. Eu sempre... Porque se o repórter ele chega só, segundo a minha fonte. Não. Mas porque senão você põe a culpa na fonte. Porque aí também tem essa coisa. Mas, assim, lógico que tinha aquela coisa, assim, quando a gente era principalmente setorista, quem que vai jogar, no lugar de quem. Lógico, você vai pegando mais amizade, você tá lá no dia a dia. A galera de jornal é muito mais pirada com isso. Agora não mais, né? Porque, tipo, a internet, ela meio que... Tipo, se você acessa o site X e você deu uma notícia agora... E 5 minutos depois eu der essa notícia no site Y, o cara que acessa o site Y, você que deu a notícia. Então não tem mais essa... O problema do furo de reportagem, por que começou isso? Porque os jornais ficavam estampados nas bancas de jornal e ali era a grande referência das pessoas. Ficava assim. Tudo pendurado ali. Então quando o Jornal do Brasil dava uma notícia e o Globo não dava... Quando a Folha de São Paulo dava uma notícia e a Gazeta Esportiva não dava, ficava o dia inteiro lá que a Folha de São Paulo tinha falado Corinthians contratou fulano e o jornal e a Gazeta Esportiva não tinha nada e vice-versa. Então, o furo acho que vem muito mais isso aí. Na rádio era muito... tinha as loucuras lá. O programa da Tupi entrava às 7 horas da noite. O da Globo, que era o Globo Esportivo, o Panorama Esportivo, não, era o Globo Esportivo, o Panorama era à noite. O Globo Esportivo entrava às 6. E aí aconteceu alguma coisa no treino 5 horas, aí a Globo entrava. Aí às vezes o meu diretor ligava e falava assim, a Globo deu primeiro. Eu falei, lógico, eles entram 1 hora antes, 1 hora, das 6 horas eu posso dar? Era... Plantão? Não. 6 horas era a missa, Aí eu falava assim, eu posso entrar no meio da missa e falar, pera aí, não vai jogar o Marcinho Guerreiro no jogo do Palmeiras. Se não, plantão, não tinha, entendeu? Então, assim, era muito isso, assim, eu nunca muito liguei, assim, eu sempre liguei muito pra uma coisa, dar com correção. Porque, cara, é muito ruim você dar uma notícia e aí ser falsa, você sabe que vai prejudicar a pessoa... Coisa do cara falar assim, fulano saiu à noite. Isso eu nunca nem isso não é legal. Porque eu acho uma bobagem absurda, cara. Você cria uma inimizade. Cara, você gera só problemas. Não tem. Você gera problema pro cara na casa dele. Mas ele não pode sair. Mas não é problema meu, é problema dele. Você gera problema na sua relação com o cara ali. Você gera um problema com a relação de todos, que os caras falam assim, esse aí... Mas você teve um amigo leão, foi um técnico e jogador. Qual foi o seu melhor amigo jogador de futebol aí? Cara, jogador... Cara, o Marco Aurélio é um baita parceiro que jogou no Palmeiras, jogou no São Caetano, zagueiro, irmão do Bernardo, que jogou no São Paulo, foi campeão mundial com São Paulo, é um baita parceiro. Claudecir... Cara, o Claudecir também é um parceiro. Falam que ele é muito gente boa. Cara, Claudecir, a família dele virou amiga da minha família. Ele ia nos aniversários do meu filho pequenininho, a esposa dele, a ex-esposa dele com a minha esposa, ele tinha uma relação. O Silvio Luiz, até hoje, é um irmão que eu tenho, assim, é um cara que a gente... Ademar, é um cara que a gente... ficou muito próximo. O Júlio César, que eu vi o Júlio César, até esses dias ele tá como dirigente do Red Bull Bragantino, e aí eu falei, caramba, Júlio, eu tô velho, cara, porque eu lembro você se preparando para ganhar uma vaga para ir pra Copinha, e agora você já parou de jogar e eu ainda tô fazendo esse negócio. Aí ele falou assim, que jornalista pode trabalhar para sempre. Eu falei, entendeu? Mas sabe por que a gente trabalha para sempre? Porque a gente não ganha o que vocês ganham. Senão a gente já tinha parado também. Essa foto virou histórica, emblemática. Cara, isso aí foi no Soccer o Mestre Zagallo. Foi mais um evento ali, preparação para a Copa, tal, que teve evento de futebol lá no Rio, e eu tive essa honra de
algumas fotos assim, eu guardo. Eu tenho essa com o Zagallo, tenho uma com o Pelé também, que para mim foi muito legal. Eu acho que tem até aí. Tem mais foto. Deixa eu ver aqui. Essa outra aí foi lá no. Põe mais pra frente, Diego. Antigo Monumental de Nunes. Saiu de São Caetano trabalhando lá. Isso aí é no Monumental lá em Montevidéu. Acho que tem uma foto. Tem uma foto com o Pelé aí, não tem? Isso aí é a final da Copa da Rússia. Com o Pelé e com o Maradona. Cara, a do Maradona é boa. A do Maradona é uma história muito legal. Isso aí na Rússia, aí, com os amigos aí. Chilaver, lembra do Chilaver? Goleiro paraguaio e tal. Pet, José Silvério. Aliás, o Rogério Ceni bate o recorde do Chilaver. Bate o recorde. Sorin, Muricy, Galvão, né, que vai ter referência, tal, Arnaldo e tal. A Rússia Galvão. Foi bem legal. A Copa foi. Acho que foi uma grande experiência, né? Foi a minha primeira grande Copa, assim, a grande coisa. São as coisas que o jornalismo proporciona, né? Você tem que contar a história do Maradona, pô. Agora. Cara, do Maradona. Que o Luciano Júnior teve aqui, a melhor história dele foi com o Maradona também, pô. Não, Argentina e Irã. Aí comigo também, o meu padrinho de jornalismo também. Eu perturbava ele, ia na Jovem Pan de domingo, moleque ainda, fui lá pedir, posso ficar te olhando? Ele, pode. Pode. E ficava me dando conselho, moleque, eu era assim cara. Também, viu? Cara, o Maradona foi o seguinte, eu tenho um tio que faleceu já, que é como um pai para mim, foi muito importante na minha formação e tal. E ele era santista apaixonado, meu tio Roberto sempre foi. E sempre apaixonado por futebol, sempre apaixonado, loucura por futebol. E nesse jogo, Argentina e Irã, no Mineirão, eu consegui os ingressos para ir no camarote da FIFA. Pela relação com o Fiore, eu trabalhei com o Fiore Gigliotti na Tupi, cara. Eu pude trabalhar. Abram-se as cortinas e comece o espetáculo. Volta um pouquinho aqui, você vai ver uma foto assim. Essa foto é do dia que caiu o alambrado. Olha o repórter ali atrás escondendo. Olha o papagaio de pirata ali, ó. O time formado ali, ó. Time de São Caetano. Olha o repórter no canto ali, sou eu ali, dando um miguezinho pra aparecer na foto. Com o telefone dando. Opa, dando boletim aqui, não sei o quê. Foi esse dia que caiu o alambrado, tá? Aquela loucura toda. Aí, cara, eu consegui o ingresso pra ir assistir esse jogo. Eu não ia trabalhar, nada. Então, fui com o meu tio. Pô, peguei a passagem, foi eu e meu tio, Roberto, santista doente. E aí a gente vai pro camarote da FIFA. Pô, chegar lá, chegava, aí hotel, tinha a van pra levar. Cara, aquele negócio sensacional. Aí meu tio já começa a tomar uns uísque e tal, e curtindo, pô, camarote, tudo maravilha. Cara, em dado momento, começa um movimento lá no camarote, e aí fala assim, o Maradona tá aí nesse camarote, tá aqui dentro do camarote. Aí meu tio já tava meio quentinho, meu tio, que Maradona, que esse Maradona, o Pelé é muito melhor. Eu falei, não, tio, mas é o Maradona, o Pelé não tá aqui. Quando ele estiver aqui, a gente abraça ele, vamos abraçar quem tá. E aí, beleza, cara. E aí a gente ficou lá, e aí, em dado momento, eu assim, tio, vamos tirar uma foto lá. Aí chegou o rapaz da Coca-Cola, isso aí com o Marcão, pô, na época da Tupi também. E aí eu falei, vamos lá tirar foto. Aí o cara falou, não, vem aqui. O cara, rapaz, lá... Vem aqui, vocês vão levar vocês e tal. E eu tava com o negócio da Secretaria da Copa. Tal. Aí chegamos lá e meu tio assim, eu não vou. Eu falei, tio, vem comigo. Depois você vai falar de time de futebol e tal. Aí, chegar lá, cara, o Maradona também tinha tomado os Guaraná, né? Tava os dois ali bem calibrados. E aí começa um bate-papo dos dois, cara. E foi muito doido. Porque assim, meu tio já tinha idade, o Maradona também. E aí, eu fiquei no meio, e aí ficou assessor, segurança, todo mundo em volta assim, tipo assim... Tudo no lá e no lô. Não, e tipo assim, o que a gente faz? A gente bate nesses dois, pega esse velhinho aqui, vou levar ele e tal. Que meu tio ficou conversando um tempão com ele, e meu tio metia dedo na cara dele, e falava não sei o quê, porque você fez não sei o que lá, porque você foi moleque, e que não sei o que, porque não sei o que lá. E aí ele lembrava, meu tio amava futebol, eu conhecia muito. E aí começaram a conversar tal, não sei o quê. Quando eu vi... o copo de uísque acabou, e aí ele mandou pegar outro, e o Maradona também falou assim, então pega um pra mim também. Eu falei, opa, peraí, virei garçom. Aí eu vou lá, volto com 2 copos de uísque, dou na mão do Maradona, na mão do... Cara, foi uma experiência maravilhosa, assim, eu lembro com muita... E aí ele tirou foto, essa com o Rei também foi sacanagem, foi maravilhoso também no evento lá, que eu tava também com a Secretaria da Copa, e, pô, foi muito legal. Quando foi logo...
um dos primeiros eventos que o Pelé aceita participar, que ele estava um pouco distante da organização lá, e aí de repente ele começa a aceitar e foi muito... Essa aí, velho. Aí vem o Maradona. Cara, o Maradona... Você imagina, ele tá com óculos escuros ali que ele já tava bom. E aí, cara, esse dia foi muito legal, cara. Ele conversou com o meu tio, pra mim valeu a viagem demais, assim. E aí eu peguei... Aí meu tio não tirou foto com ele. Eu falei, não, eu vou tirar. Aí eu pedi pra tirar e tal. E aí depois, acho que, eu não sei, acho que no final ele não tirou, porque ele ficava assim, não, Luciano, se fosse o Pelé, eu tirava. Eu falei, tio, mas qual o problema? Eu tiro com o Pelé também, mas tira com o Maradona. Não, eu vou tirar com o Maradona. Era a mesma coisa, hoje não tirar uma foto com o Messi. A gente conversou com ele, a gente conversou, tá tudo certo, mas tirar foto não. Eu falei, cara, tá bom então, né? Coisa de... É Brasil e Argentina mesmo. É, cara, muito legal, assim, mas foi poder ter proporcionado isso. Legal, foi... grandes histórias, Luciano. Foi uma coisa um prazer maravilhosa. enorme você poder compartilhar com a gente. A gente tá chegando aqui no final do nosso podcast. Eu com a águia lá, sabe aquela águia do Benfica? Você tava lá no Benfica. Essa águia é fantástica. E eu tenho um problema, eu tenho medo de ave, né? Você pode botar um leão na minha frente, mas não põe um passarinho. É uma doideira isso. Aí, o negócio lá é que a águia tem que pousar na sua mão. Eu falei, não, gente, não há necessidade. Deixa ela quietinha. Pô, você vê que eu tiro a foto um pouco longe. Os caras, não, mas todo mundo tira a foto com ela na mão. Eu falei, eu particularmente, aqui tá legal. Aqui Em todo jogo do Benfica, ela dá ela aquele vem, cara. voo É rasante. muito doido, é muito doido. É muito não, louco. e aí tem o cara lá que o turista vai lá fazer aquela coisa, e aí ele põe o negócio e a pessoa põe na mão dele. Só que é muito legal, todo mundo faz isso. Só que pra mim não era interessante. Mas no Catar também tem isso, o negócio do falcão, né? Que eles andam com o falcão na mão. Lá no Catar tinha também isso. Eu também fugia dessa parte. Aí eu falo, não, nessa parte não precisa, não. Legal. A gente tá chegando na última parte do nosso podcast. Você vai passar aqui por uma prova Opa! de fogo aqui na nossa caixa preta, mas ele deu sorte hoje, né, Pino? Deu sorte que porque hoje nós temos mais o nosso departamento de criação, que é com o Amaury Ramires, que faz parte aqui do nosso... Eles foram tranquilos Não, comigo? ele que faz parte Pô, dessa... você é um cara bacana. Pô. E ele não pôde, infelizmente não pôde estar presente hoje aqui no programa, participa aqui com a gente. Então, com certeza, as perguntas estão bem light, então fica tranquilo. Não tem problema. Que você vai passar. Já passou Nada por que vai me tanta comprometer, prova. né? Não, tanta provas que você passou favor, tudo de bem. fogo aí com 18 países que você... 18 países, graças a Deus que eu pude conhecer. Então, 5 vou pedir Copa pra- do Mundo, né? Copa vou do pedir Mundo. para que E vai você pra tire próxima aqui. agora. Vou. Se Deus quiser, vão estar nessa loucura. Mas essa aí eu imagino fazer uma coisa muito mais sóbria, de ficar mais Estados Unidos, assim. Lógico que a abertura no Azteca tem um charme, porque o Azteca é o Azteca, né? Mas... Vai lembrar a Copa do Brasil, né? Nossa, tudo. Mas depois dá uma segurada. Ficar em Miami, né? Tá bom, né? Faz umas comprinhas. Vai ver o Fica aqui, Pateta. tem um coelho aqui, por que tem aqui? Tem. Isso aqui tá parecendo aquele programa lá, ó. Aí, não vai ter passarinho aqui dentro, não, né? Caramba, hein? Passa aqui para mim. Vamos lá, Luciano. Você já confundiu alguma palavra ou nome de uma pessoa ao vivo? E se aconteceu, o que você fez? O nome com uma palavra? Cara, Cara, você dá eu já narrei jogo de Coreia, já árabe, Nossa Japão, então assim, é difícil, né? O que eu tento sempre é dar um apelido amigo. Nada que vai ofender a pessoa. Mas por como você dá um apelido pra um coreano? Não, mas se o cara chama... Xin é Xing chinês. Ping, eu xango Xing. É Xing só. Xing. É que nem assim, jogador... Assim, É que tem 18 Xing, Xing na Shang Coreia. Chu. Você vai fazer série A3, às vezes. Aí chega lá, o cara chama Rafael Cordeiro Costa. Não, Rafael, né? O dia que você tiver na seleção, se você quiser se chamar de Rafael Cordeiro... Rafael, Rafinha. Se for menor, Rafinha. Se for grande, Rafão, e tá tudo certo. Cara, a gente toma muito cuidado. Hoje, que esse negócio de internet, tem aquele negócio lá dos abraços, né? Aí, manda aí pro não sei o quê, o cara da borracharia, os caras fazem aquelas trocadilhas pra você falar um palavrão no ar e tal. Isso eu tomo muito cuidado, porque quando vem a coisa de mandar abraço. Mas de trocar nome, assim, a gente tenta sempre... Agora, errar nome também é muito claro, porque assim, gente, você não sabe. Então, o que é? Você pega ali a escalação, o lateral corre pela ponta. Quem estiver correndo pelaquela ponta deve ser o lateral.
Se os caras fizeram uma inversão, você vai errar um pouquinho. Não, pra enganar o adversário. Pô, bola na área. Mas qual o país mais difícil de decorar um nome, de falar um nome? É Coreia? Ah, cara, é quando sai um pouco da nossa realidade, né? Porque aqui, assim, na América Coreia, do Sul, Japão. ainda tem muita coisa, entendeu? Agora, quando você vai pra árabe e asiático, aí o negócio dá uma... Tudo bem que quando vem um ucraniano também, quando vem um russo ali, com aqueles Miritov e tal, aí você também dá uma reduzida, porque eles também gostam daquele... Né? Tov, né? Não, eles gostam de consoante, eles não gostam de vogal. E aí você pega um nome lá que tem 8 consoantes e 2 vogais. Eu falo assim, não, velho, até a mãe dele deve errar o nome desse rapaz. Não vai ser eu que vou acertar em 90 minutos. Então, a gente dá uma enroladinha. Mas assim, nada pra ofender e tal, mas dá uma enroladinha normal. Porque você sabe que o público também não vai te cobrar. Vamos lá. Rivalidade. Se você tivesse narrando... A gente sabe que uma das maiores rivalidades... O Brasil está cheio de rivalidades. Nós tivemos aqui no programa o Nilson Pirulito, que jogou no Inter, no Grêmio, jogou no Corinthians, no Palmeiras. Mas se você estivesse narrando um jogo entre São Caetano e Santo André, e no último minuto do jogo acontecesse um gol do Santo André, como é que você... Não, normal. Narraria normal? Eu acho que lógico que há um sentimento sempre, mas eu tento, eu consigo. Acho que essa parte profissional eu consegui, assim. Eu narrei já algumas finais onde o time que eu tava até torcendo perdeu e é muito doido, porque quando você tá narrando, é impressionante como a torcida que perde, ela tem raiva de você. Não é do time adversário, ela tem raiva de você. Então, assim, eu narrei, por exemplo, o Palmeiras campeão da Libertadores, e os caras. E teve gente que me ligou e falou assim: você nunca me enganou, não. Você sempre foi palmeirense. Eu falei, como assim? Eu vi o jeito que você narrava. Eu falei, pô, que bom, cara, que bom. Então, assim, pô, cara, eu narrei o Santos campeão da Libertadores lá no Pacaembu, e aí teve muita gente que falou assim, você é muito santista mesmo, você é igual ao seu tio, né? Santista mesmo. Eu falei, sou. Então, assim, eu acho que isso até eu encaro como prêmio. Quer dizer que você tá passando uma credibilidade pra todo mundo. Eu acho isso que é uma credibilidade. Mas tem coisas que chamam atenção. Por exemplo, teve uma que é boa, na quartas de final da Libertadores de 2008, eu fazendo Fluminense e São Paulo, lá no Maracanã. O São Paulo tinha ganho 1-0 aqui, e aí foi 3-1 lá. Cara, aquele lance que o Thiago Neves vai bater o escanteio, o Washington faz de cabeça, aos 47, já tinha acabado o jogo. E o Fluminense se classifica. E vai pra semifinal, né? Não, e vai pra semifinal. Aí olha o que acontece. Eu tô narrando. O meu repórter, que era o Paulinho Franco da Rocha na época, ele era muito São Paulino, muito São Paulino. E São Paulino ficava me sacaneando o tempo inteiro. E a gente foi na viagem, tal, indo pro Rio, e ele me sacaneando e tal. E beleza. Na hora... E assim, todo mundo ali, muitos amigos da imprensa, a maioria, tudo flamenguista. Os caras... tem time, não vai chegar em lugar nenhum e tal. Cara, na hora que eu começo a narrar o gol, eu apago. Eu comecei a gritar, porque eu tava envolvido no jogo. Na hora que o Thiago Neves vai pra cobrança, quase que eu vou com ele. Desmaiou? E eu apaguei. Na hora ele cobra o escanteio, aí o Washington faz o gol, eu começo a gritar gol. E aí eu acordo, eu apaguei, cara. Aí eu fiquei assim, acho que uns 15 segundos, offline. Só que o Paulinho tava dentro do campo, era o repórter. E aí, tipo assim, é uma regra, né? Pô, o momento do gol pra rádio é o momento mais importante. Então, o repórter não vai cortar o narrador. Só se o narrador falar, gol errado, gol de cair, ele dá uma... né? Tipo, se eu falasse, gol sei lá, do Marcinho, ele ia falar, não, Thiago, foi do Washington, tá rapidinho. Eu apaguei, aí ficou aquele silêncio no ar, barulho da torcida e aquele silêncio. Aí... o Paulinho falou assim, acho que caiu alguma coisa. Foi pro VAR, acho que ele falou assim, caiu o microfone, porque às vezes dá problema de rádio. Aí ele, alô? E aí ele ouviu que ele tava no ar. Ele, então, gol do... E ele, o Paulinho doido, gol do Fluminense, não deu pro São Paulo, não sei o que lá, não sei o que. Aí eu volto. Ele tá falando lá, oi, Paulinho, acabou. Aí ele começa a rir. E aí depois ele não sabia, assim. Aí eu comecei, falei, apaguei no ar, assim. Foi muito louco, porque esse dia o narrador tava em São Paulo, o comentarista tava em São Paulo. Então a gente viajou
eu fiquei na cabine, o Paulinho. o Paulinho no gramado e o comentarista em São Paulo. Então, ninguém tava me vendo. Então, eu paguei ali, mas foi legal. Foi uma emoção bacana. Ainda bem que você não bateu a cabeça, né? Não. Foi ali, tranquilão, ali, sossegado. Vamos lá. Qual reportagem você gostaria de fazer que ainda você não fez? Você tem algum... Cara, eu acho que, assim, Deus me proporcionou tanta coisa boa que... Você com todas essas histórias, claro. Tanta coisa. Eu, por exemplo, esse final de Campeonato Paulista, eu pude vivenciar um negócio que para mim foi sensacional. Eu narrei a final, né? O Corinthians foi campeão paulista. E com o meu filho comigo na transmissão. Eu vi. Isso foi, cara, assim, o maior presente. Poxa, não sei, eu gostaria, eu não sei se eu gostaria de fazer essa matéria, mas eu gostaria de estar presente uma entrevista do meu filho com o Cristiano Ronaldo. Eu gostaria de vivenciar isso, assim. Eu só não sei se o bichinho ia aguentar. Ele gosta. Mas eu acho que isso aí seria... Eu sou fã também do Cristiano. Não, ele é super fã também. Não, eu vejo hoje... Eu lembro que em 2018, Portugal e Polônia, eu fui para a zona mista e a gente estava como imprensa escrita tal, e não podia tal usar celular, porque o pessoal ficava para querer tirar fotos e tal. E aí, de repente, eu tô com o Cristiano Ronaldo na minha frente e tal. Aí eu peguei, liguei o gravador, comecei gravando com ele e tal. E aí eu acabei e liguei pro meu filho. E aí falei, você não sabe com quem eu acabei de gravar aqui agora? Aí ele era pequenininho. Aí, assim, eu tinha 12 anos, acabei de gravar com o Cristiano Ronaldo. E na hora que eu falei Cristiano Ronaldo, ainda o Cristiano tava perto, assim, tava falando com outros jornalistas, tava perto. Ainda ele olhou assim, eu falei assim, ele acabou de olhar pra mim. Ele, ô pai, para de fazer isso comigo, não sei o quê. Então, assim, eu acho que eu fiz muita coisa, cara. Eu fiz muita coisa boa, na parte de cultura também, com artistas, assim, com músicos. Eu conversei com muita gente. Então, eu acho que talvez essa seja uma coisa que falte, assim, pra... Legal. Mas foi... Que seria pra coroar todo o seu, mas eu sou sua história muito... e seu trabalho. A última pergunta. Eu sou muito grato, eu sou muito grato mesmo. Pô, entrevistei Pelé, Messi, pô, eu não tenho que ficar pedindo mais nada, né? Só tem que agradecer. Tem depois desses dois, não, pô, né? Tem só que agradecer. Qual foi a resposta mais estranha que você já recebeu? Mais estranha? Consegue lembrar alguma? Cara, eu tive pouquíssimos problemas, assim, com o entrevistado. Até por conta dessa minha conduta de sempre tentar ver o copo meio cheio e tal, não pressionar. Mas acho que teve uma vez... com o próprio Leão, que o time tinha perdido, tal, não sei o quê, e ele meio que... que eu comecei a questionar a coisa de uma troca, né? Aí ele pega e levanta e fala... Leão não gosta nada disso, né? Eu comecei a questionar, tipo assim, não, mas porque você colocou fulano e não sei o quê, e ele tomou o cartão, enfim... E aí ele pega e levanta, assim, da coletiva e fala assim, já que você sabe tanto... Vem você aqui e explica o jogo. E saiu. E aí, mas ele tava... Deu um cardão vermelho. Ele tava puto com o mundo, né? Ele não tava comigo, ele tava com o mundo. E aí ele saiu. Só que aí vem todos os caras, os outros, vêm e falam assim, meu, olha o que você fez, velho. Eu? E eu fiquei muito mal aquele dia. Porque eu falei... E depois a gente até riu dessa história. Mas eu lembro que ele acho que ele nem queria ter ido pra coletiva, o time tinha perdido, tal, não sei o quê. E ele respondeu assim... Não, então já que você sabe tanto, então vem aqui você e responde. E aí todo mundo, assim, imagina, todas as emissoras estão olhando pra minha cara e falam assim, pô, e agora não vai ter coletiva? E eu, se vocês quiserem, autorizou. E aí foi, mas assim, eu nunca assim... tive muito problema, assim, sabe? Eu sempre tentei, até para escrever, eu sempre tentei tomar muito cuidado, assim. Tem muita gente, sei. Trabalhei com você, eu sei. Tem muita gente que fala assim, Luciano, sabe por quê? Os caras às vezes não te valorizam tanto, porque você não bate nos outros. Quando se bater, vão te respeitar. Eu falei, cara, eu tô vivo, eu já vivi tanto tempo assim, eu sou tão feliz, Legal. que eu não vou mudar hoje para chatear os outros, assim.
Legal. Bom, a gente chegou no final do nosso podcast. Obrigado, um prazer brigadaço, enorme. Brigadaço mesmo. Você Não tomou nenhum cartão, Pepe, hoje. compartilhou com a gente todas essas histórias Pô, valeu, de Mundial, de Olimpíada, 18 países. É um prazer enorme. Eu esperava por esse momento, né? Pela amizade que a gente tem. Obrigado. Eu fico muito contente. Vamos brindar, fazer um brinde. Por favor. O nosso A minha patrocinador. Já que você está de promessa. Eu tô tranquilo, tô de recesso. Então manda um abraço pro Ricardo da Lotus Shops. Aqui, ali, ó. Manda Grande ali, ó. Ricardo da Lotus Shop, parabéns, hein? Votos Grande Shops. abraço para Lotus. Votos Shop. Ricardo, um abraço para você, parabéns aí, porque olha, eu só hoje não tomei, o pessoal que tomou tá saboreando, mas eu depois... Mas você vai levar uma garrafinha para Vou casa? levar uma garrafa, porque eu sei que tem gente, a esposa toma. A esposa toma? Então, vai levar uma garrafinha para casa. Maravilha. Obrigado. Tenho certeza Ricardo. que você vai gostar. Obrigado. Obrigado pela participação. Lembrando também que a gente é patrocinado pela Demi Embalagens, uma das maiores empresas no segmento de embalagem, 30 anos no mercado, né, trazendo ótimo preço, ótima qualidade, ótimo atendimento. E é só entrar aqui, ó, no QR Code, que você vai já cair direto no site da Demi Embalagem, resolver o seu problema. Demi Embalagens, incentivando e apoiando o esporte sempre. Luciano, obrigado pela participação em nosso podcast. Enriqueceu aqui o nosso programa, cheio de histórias. Eu que agradeço. Show de bola. Obrigado, Prazer pela enorme. Obrigado, Pepe. muito, Abraço e todos. Muito legal. Até a próxima aí. Oi? Foi? Tem que voltar. Voltar para contar outras histórias que com histórias. certeza nós ficaríamos aqui por Imagina, muito tempo. puta vida. Obrigado pela participação. Foi um Imagina. prazer enorme assim, estar com você e que você compartilhou com a gente todo esse conteúdo, toda essa história, toda essa experiência. Não, eu que agradeço. Acho que eu gosto muito de falar do que eu faço, porque eu faço com muito amor mesmo. E é uma luta diária. Só agradecer vocês aí. Sucesso para vocês Obrigado, aí, que prospere cada vez mais que 2026. Espero que você tenha gostado. Seja iluminado. Obrigado. Espero que você tenha gostado. E assim, Peru, encerramos o nosso mais um podcast Esportes Fora da Caixa com essa grande figura fora da caixa. Literalmente. Muito obrigado. Valeu, galera. Até a próxima. Galera.